Shalom! Se queremos a bênção de Deus sobre a nossa comunidade, é importante entendermos que é necessário que o ideal, aquilo que foi idealizado pela nossa alma, saia de cena. Não estou falando do ideal de Deus que nós devemos buscar, mas aquele que nós criamos na nossa alma, no nosso coração, fruto da nossa carne, da nossa iniquidade. Nós precisamos tirar isso de cena, porque os nossos desejos da alma são o maior empecilho para que a comunidade viva aquilo que a palavra de Deus ensina. O ideal bíblico, ele é um parâmetro para nós. Então, olhar para a Bíblia e ver qual é o ideal de igreja que a Bíblia fala. Então, temos que buscar aquilo. Mas o ideal da alma, ele é como uma bomba de efeito retardado. É aquela bomba que ela é acionada, mas ela vai explodir depois de um tempo. Quando nós estamos numa comunidade, na igreja, e nós começamos a alimentar desejos da alma em relação aos nossos irmãos, em algum momento isso vai explodir. Porque os meus irmãos não são perfeitos. Vamos pensar o seguinte: as feridas mais profundas na nossa alma são causadas pelas pessoas mais próximas de nós. Por isso, falhas, erros de pai, de mãe, dos irmãos, provocam feridas muito mais profundas do que um colega de trabalho ou um desconhecido que nos ofenda. Por quê? Porque quanto mais próximo, quanto mais relacionamento temos com a pessoa, quanto mais amor está envolvido nesse relacionamento, mais passível de falhas também está esse relacionamento. Por quê? Porque eu sou falho, porque o outro é falho. Então, nesse sentido, em algum momento, a pessoa que te ama vai te frustrar. E não é porque ela quer, é simplesmente porque ela ainda está em construção. Ela não vai acertar sempre. Ela não vai atingir o alvo de Deus sempre. Ela é falha, ela é fraca e ela também está sendo ainda construída pelo Espírito Santo. E isso é importante nós entendermos. Por isso, numa comunidade sempre teremos o desafio de buscar aquilo que a Bíblia ensina sobre ser igreja, assim como na casa, no lar, vamos buscar o ideal bíblico do ser família, mas também precisamos entender que tanto a família quanto a igreja são formadas por pessoas reais, pessoas com as suas limitações, com as suas dificuldades. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, lá em Efésios capítulo 4, o verso de número 3, ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ora, se ele está falando preservar a unidade, é porque ela pode esgarçar, ela pode enfraquecer, ela pode começar a se desfazer. Então nós somos chamados a nos esforçarmos diligentemente, insistentemente, para manter a unidade e fazer isso no vínculo da paz. A pessoa que ainda não conhece Jesus tem muita dificuldade, porque ela vive em função de buscar a sua necessidade. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já tem um compromisso de vida com Jesus, o Espírito Santo te capacita a isso. O Espírito Santo é capaz de te fortalecer para que você seja um agente de reconciliação, um agente que restaura os relacionamentos, alguém usado pelo Espírito Santo para restaurar a unidade, seja na família, seja na igreja. Basta que você seja cheio do Espírito, busque a vida no Espírito, porque a unidade é no Espírito.